Olá, mais uma vez estamos aqui para um conto muito especial. Peço a você que segue o nosso canal, compartilhe, deixe também aqui a sua impressão sobre essa história tão importante que eu vou começar a falar com vocês. Eu sou Meire Moraes, sou terapeuta holística, psicanalista clínica e hipnoterapeuta. Mais uma vez, se você não pertence à nossa comunidade, por favor, siga-nos. É importante a gente atingir a nossa meta de 1000 inscritos no canal. Isso nos ajuda e alcança mais pessoas. Começa aqui a narração da nossa história. Todo mundo dizia que eu tinha sorte. Sim, que eu tinha a casa perfeita. Ele dizia: você fica melhor quando eu escolho por você. Você vai sair com essa roupa? Ele disse em tom baixo. Não combina com você. Não era agressivo. Era só cuidado, eu pensava. O celular na mão. Saudade de você. Você sumiu. Digitando rapidamente, ele olha para ela. De novo falando com essas pessoas, ela bloqueia a tela. Você me empurrou ontem. Ele diz apenas: você está exagerando. Você se desequilibrou. Você anda muito sensível. Talvez eu estivesse mesmo sensível. Ele grita, ela chora, ele abraça, ele pede desculpas, ele dá presente. Ela sorri. Ele sempre voltava melhor. Você me provoca. Encosta ela na parede. Ela fica imóvel. Ela se olha no espelho. Expressão vazia. Eu não sabia mais quem eu era, mas sabia quem ele queria que eu fosse. Ela segura o próprio braço machucado. Olha a porta, mas ela não se move. Já pensei tantas vezes em ir embora. Fala para si mesma. Mas eu não vou. Ela escolhe ficar sentada, olhar perdido, a casa intacta, mas ela não. Algumas pessoas não morrem, só desaparecem dentro de si. Ninguém viu, ninguém ouviu, mas estava acontecendo ali todos os dias. Nem toda violência começa com grito, nem todo agressor parece perigoso. Nem toda vítima consegue sair. O que estamos falando aqui? Nós estamos falando de uma história combinada com agressão. Uma história sobre uma mulher que não conseguia sair de uma relação de agressividade. Todos os dias ela era agredida. E havia aquele silêncio que ela não conseguia transpor. Ela falava com a irmã dela. Ela estava em São Paulo, numa casa bonita, num bairro chique, com um cara que era, entre parênteses, muito bem hoje, porque ele havia transcendido aí a situação de vida dele, que conseguiu melhorar com a tecnologia, mas ele vendia uma imagem diferente lá fora. Dentro de casa, quando não ia bem as reuniões, ele descontava nela. Tinha luz natural na casa, aparentemente tudo estava normal, a cozinha estava arrumada e o café estava pronto. Ela mexendo ali na xícara, as mãos trêmulas. Por quê? Porque antes de qualquer situação, qualquer estratégia dele, existia esse depois, se dava certo,
se não dava certo, já ele brigava. Ele precisava mostrar ela para outras pessoas que estava tudo bem. Então ela tinha essa questão, né, com ela muito séria. E se ela falava, ele dizia rápido: você está dramatizando, entendeu? E ela concordava no automático. Existia ali uma repetição sutil de uma rotina de agressão. Ela vai lá, cobre a marca com a maquiagem, ela escolhe roupas com manga longa e a dor vai ficando rotineira, cotidiana, quase aceitável. Até o dia que ela olha para si no espelho, mas não se reconhece mais. Eu era diferente, ela começa a sentir. Eu era. E ela não termina a frase. Ela sorrindo, em um almoço com outras pessoas, ele elogiando, que marido incrível. As pessoas, né, elogiando ele. Ela sorrindo, um segundo depois, o olhar vazio. Por fora tudo funcionava, por dentro tudo já estava quebrado. O celular na mão dela era uma ameaça para ele, sabe? Ela poderia falar para alguém. Como explicar o que estava acontecendo? Como dizer para alguém algo que nem ela mesma entendia? Ele percebe que ela está se distanciando e diz para ela: você estava estranha. Está pensando em quê? Ela nega que não estava pensando em nada. Porque pensar para esse tipo de homem é perigoso. Ela sozinha começa a respirar fundo, a dar um passo, ao perceber se ele chegou, e ela congela nesses momentos. Olha, quem já passou por isso sabe que quando olha no relógio e sabe que a pessoa está chegando, começa a vir um estado de ansiedade, uma neurose muito grande. Você começa, o seu estômago a enjoar, você começa a sentir coisas que você não sentia antes. As horas, elas têm um estado emocional muito grande. Não precisa ser uma violência explícita, é só o peso psicológico mesmo. Então acontecem coisas dentro da casa. Eu não fiquei porque amava. Eu fiquei porque eu não sabia sair da relação. Eu posso falar isso porque passei por isso. Você se sente a culpada das coisas que acontecem. Tem histórias que realmente não acabam. Elas só continuam em silêncio. Você não sabe como sair daquilo, como se desfazer. Aqui, o que muita gente não entende é que o cérebro se adapta ao abuso. A percepção de realidade, ela é distorcida para quem sofre. O medo não é só emocional, ele é fisiológico. O seu corpo trabalha sem você nem pensar. A saída não depende só de força, é um aprisionamento psíquico real. Nem toda prisão realmente são as grades. Existem outras coisas que vão levar a gente a fazer isso. A noite ficou acelerada e ela colocou algumas coisas na bolsa. Ela olha ao redor. Aquilo não era uma libertação, era medo. Ela sabia que logo ia chegar. Algumas coisas não deram certo. E ela sabia que precisava ser forte e precisava ir embora. Ela abre a porta devagar e sai. Havia ali um momento em que ela se sente tão sozinha. No chão, até pega as caixas de remédio que ela compra para tentar se sentir mais tranquila. E existe aquele medo de sair, mas ela não consegue sair inteira. Ela sai fragmentada. Toma alguns comprimidos, nada exagerado, pega o carro e vai embora. De manhã ela já está em outro estado. A irmã dela ouve o celular tocando. E do outro lado, essa irmã atende. Havia ali uma pergunta: onde ela está?
aonde ela está. Me diga, você sabe. A irmã fica paralisada. O que aconteceu? A irmã tinha saído, mas ainda não tinha chegado lá. Ele desliga o telefone e logo em seguida outro telefonema. E é a irmã dela que está ligando. E ela diz baixo, mas firme: agora acabou. Eu estou em tal hotel. Vem buscar, as provas estão aqui. Eu vou ficar aqui. Você tem que vir logo, porque ele vai aí. Ok? A irmã corre, pega todos os drives que ela pegou dos computadores, todas as provas, e diz para ela aguardar, para ela ficar naquele hotel, para ela esperar um pouco, que ela vai à justiça. Mas nesse momento, essa mulher já estava terrivelmente abalada. Ela já estava sem saber o que fazer da vida, porque ele, naquele momento, era tudo para ela. Tudo que ela aguentou, tudo que ela suportou, ele era tudo. Naquele momento, era muito difícil tirar a concepção de que ele era um ser humano, que tinha um comportamento abusivo, e ela se sentia envergonhada, temia, ela estava com vergonha, com medo dela mesma. A irmã pegou tudo e foi embora. Novamente ele liga. Ele diz: foi um mal-entendido. Eu precisava falar com ela, Sabrina. Aonde ela está? Eu estou indo para aí. Chego à noite. Sabrina diz para ele o seguinte: Eliana não está aqui. Não venha na minha casa. Eu quero saber o que aconteceu com ela. Mas naquele momento, Sabrina já tinha visto tudo. Todas as gravações das câmeras. Todas as situações que a sua irmã tinha passado e não tinha dito. Ela não romantizou. Ela não disse nada para ele. Apenas não respondeu mais. Ligou para a polícia, fez o boletim, mostrou as provas e disse que ele estava chegando. A polícia encontrou ele chegando na casa dela. E a irmã dela? Ela disse: minha irmã está no hotel. E com outros policiais ela foi chamar. Ela foi para o hotel chamar a irmã. Ela abriu a porta do hotel e falou que queria falar com a irmã dela, Eliana. E eles disseram: ela está no quarto, não saiu o dia inteiro. Ela pediu a chave e subiram. Quando chegou lá, o ambiente era claro, mas a irmã dela estava deitada, imóvel, fria, várias caixas de remédios misturados ao lado dela, uma jarra de água. Infelizmente, ela pegou na mão da irmã e ela já estava muito fria. Foi chamado a ambulância para levar ela até o hospital. Demorou-se cerca de mais de meia hora. Infelizmente, ela já deu entrada no hospital em óbito. O que a gente entende aqui? A história, mesmo que ela saiu da casa, não havia terminado. Alguns aprendem a recomeçar. Outros simplesmente não conseguem desconectar. Outros não esperam o dia amanhecer. Sair, às vezes, não significa estar livre. A denúncia exigiu um suporte externo
O agressor caiu? Sim, porque havia provas. Mas o dano psicológico continuou na família. Sobreviver aqui não é fácil. Estamos vivendo um momento onde isso está virando uma rotina em várias camadas da sociedade. Eu peço a você, se esse vídeo servir de alerta para alguém sair, pedir ajuda antes que seja tarde, mande para essa pessoa. Se você tem uma história parecida e quer compartilhar, deixe o seu recado. Aqui, Eliana não está mais. Mas você pode ser uma ponte para ajudar alguém que está nessa situação e ter força para sair. Eu sou Meire Moraes. Essa é uma história quase real. Peço a vocês que compartilhem, nos siga, deixe seu joia e comente.